E aí galera, beleza? Hoje eu vou mostrar para vocês quais os desenhos que nós precisamos fazer para entregar um projeto arquitetônico para o cliente e também para a prefeitura. O principal e primeiro desenho é a nossa famosa planta baixa. A planta baixa ela contém informações de tamanho de cômodos, janelas, dimensões lineares e dimensões em metros quadrados também. A planta baixa ela indica também onde vai passar o nosso corte transversal e o corte longitudinal. O longitudinal é o maior corte, o transversal é o menor. Você também coloca vaso, chuveiro, pia, certo? Na lavanderia você coloca os itens de lavanderia e na cozinha também. Não tem necessidade de colocar na cozinha e lavanderia, tá? Porém no banheiro você precisa indicar vaso, pia e chuveiro. Você coloca também projeção de marquises, lajes, assim por diante. E por fim aqui você coloca também o nome do seu desenho e a escala que você desenhou, escala 1:50. Aqui também eu tenho cotas, são essas dimensões aqui, para ajudar na locação da obra. Depois nós temos uma planta chamada de planta de cobertura e locação. É como se eu estivesse olhando a minha casa de cima, uma vista aérea, ou seja, é como se eu estivesse olhando aqui, ó, de cima, essa casa, tá? Porém em 2D. Então em 2D ela vai ficar dessa forma aqui, ó. Eu vejo o meu telhado caindo para lá, eu vejo a platibanda, calha, tubo de 100 milímetros, assim por diante, beleza? Aqui eu tenho a platibanda do banheiro subindo mais alto e aqui também eu desenho a minha calçada de acesso concreto desempenado, rampa para veículos, se for de esquina deve ter rampa para pedestres, assim por diante. Quanto à arborização, depende muito da sua cidade. No meu caso, a minha cidade exige uma árvore se o terreno tiver até 7,5 metros, duas árvores se ele tiver entre 7,5 e 15 metros. Acima disso, 3 árvores, beleza? Essa planta de cobertura e locação também mostra a posição que a minha obra está em relação ao norte, então você tem que calcular tudo isso daqui. Eu tenho também uma planta de situação, é um desenho de um mapa simples que eu pego do mapa da cidade, certo? E eu indico aqui a quadra, eu vou fazer um tracejado no meu lote e indico também a rua principal e coloco a orientação em relação ao norte, beleza? Depois, olha, eu tenho um corte AA, que é esse corte aqui, ó, AA, eu estou vendo de A até A. Tudo que eu vejo daqui para frente eu vou indicar no corte. É como se eu fizesse uma elevação e estivesse olhando exatamente nesse ponto aqui, ó, cortando parede, porta, janela, tudo que passa nessa linha aqui. Então eu vou enxergar dessa forma o corte. Eu consigo no corte mostrar estrutura do telhado, altura de forro, portas, estrutura de caixa d'água, calha, platibanda, assim por diante. E também a altura da minha viga de respaldo. Aqui eu tenho um corte BB. É esse corte aqui, eu estou olhando para esta direção, certo? De B até B, eu vejo uma janela aqui, uma janela, uma porta aqui do banheiro, olhando dessa linha para cá. Então vamos lá, ó. Janela, janela e a porta do banheiro. Eu cortei no meio da parede uma janela, ó. A minha linha de corte passou em cima da minha janela. E aqui eu vejo a estrutura do telhado também, tá? Por último eu tenho um corte CC, que é esse corte aqui, ó. Eu estou visualizando daqui para lá, eu estou cortando minha laje. Corto uma porta, vejo uma parede, corto outra porta e vejo a lavanderia. Olha lá, eu cortei uma porta, vi uma parede, vi a janela, cortei outra porta e estou vendo a minha lavanderia aqui, ó. E aqui eu vejo a estrutura do meu telhado caindo daqui para cá, certo? Porque eu estou olhando daqui para cá. Isso aí é muito interessante que você tenha essa noção quando você está fazendo um corte. E por último, a gente tem a fachada. A fachada é um desenho que não tem detalhe, ele apenas mostra a parte principal da casa, que é a frente, certo? Então ele vai mostrar janela, porta, marquise, sem muito detalhe para facilitar a compreensão do nosso projeto. E aqui eu também coloquei uma fachada, informações aqui para facilitar o construtor. Beleza? Então, projeto arquitetônico basicamente é isso. Não é tão difícil de fazer, tá? A gente apenas precisa saber o que nós estamos fazendo. É como se você fosse um pedreiro, você tem que saber como que você coloca as tesouras, você tem que saber como que você coloca a caixa d'água, onde você coloca, a altura disso, enfim. Se você souber disso, então você vai conseguir fazer um projeto arquitetônico tranquilamente. Beleza?